Vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Estou com o professor Vinícius aqui do Audax, treinador do Sub-20 hoje. Parabéns, Vinícius, obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Valeu, Carlitão. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar com vocês aqui na Escola Play Soccer Brasil. Show. Vini, fala um pouquinho sobre você. Quando você começou lá atrás? Você jogou bola nas escolinhas do seu pai, né? Sim. E aí, após você terminou de jogar bola, o que você pensou de fazer a sua vida? Tem uma ligação muito grande com a escola de futebol, né? Porque meu pai tinha a escola de futebol, né? Qual era o nome? Teve inúmeros, mas a principal foi a Gols of Futebol, onde a Del Boni Auriemma hoje, né? Ele teve ali por um bom tempo como coordenador e eu acabei fazendo a minha base toda lá e depois eu tive em categoria de base. Tive no Nacional, no São Caetano, na Portuguesa e no Juventus. Isso jogando? Isso jogando, né? E aí depois, quando eu cheguei no Sub-20, que eu percebi que talvez não iria conseguir ser um atleta de alto nível, eu resolvi estudar e... Já tinha 20 anos? Na verdade tinha 18, né? Com 18 anos eu resolvi, percebi que não ia me tornar um atleta de alto nível e... resolvi estudar. Foi a melhor coisa que eu fiz, eu acho. Legal. E aí você fez educação física? Aí eu fiz educação física, né? Adentrei esse mundo aí. Comecei trabalhando em escola de futebol também, estágio, bastante tempo, né? Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Meninos da Vila Santo Amaro e ao decorrer aí do tempo trabalhei no Meninos da Vila Itapecerica também. E aí tive a oportunidade de assumir a categoria Sub-10 do Palmeiras, que foi onde começou o meu ciclo em clube de futebol, né? E aí eu fiz uma boa campanha lá e logo depois de lá eu saí e fui pro Audax, né? No qual eu entrei na categoria Sub-11. Isso quando? Isso em 2000, no Palmeiras em 2012. E aí pro Audax eu fui em 2014. E aí, Sub-11, Sub-13, Sub-15, 17 e 20 agora. Legal. E após a educação física, a faculdade, você fez algum outro curso? O que você... Sim, eu fiz a licença da CBF, né, que pede para os treinadores de categoria de base, né? Eu tenho a licença C e a licença B, que são cursos que hoje, para ser um treinador de categoria de base, necessitam, né? E você pretende fazer outros cursos, se atualizar ou dar uma segurada agora? Não, na verdade, como os garotos de categoria de base, nós treinadores também temos objetivos, né? E um objetivo claro que eu tenho na minha cabeça é chegar ao futebol profissional. E para você estar chegando, você tem que estar sempre se atualizando, estudando. E eu pretendo fazer isso, foi o principal curso que eu fiz, né? O curso da CBF. Fiz outros cursos e eu pretendo continuar estudando para que eu possa alcançar esse objetivo. Esse ano 2019, você está disputando qual campeonato? Esse ano nós disputamos a Copa São Paulo, né? No qual o Audax saiu nas oitavas de final pro Grêmio, né? Que você foi o treinador? Eu fui o treinador já. A gente acabou perdendo pro Grêmio, mas a melhor campanha do Audax aí durante o período que tem de categoria de base. E agora inicia-se amanhã o Campeonato Paulista, né, categoria Sub-20. Fazer uma boa campanha, né, com o Audax aí na categoria Sub-20 para que a gente possa ter a oportunidade de, acho que vai ser um feito aí, eu posso estar entrando até no livro do recorde aí, né, de treinadores, porque dificilmente a gente vai ter um treinador que entrou no Sub-11 no clube e passou por todas as categorias, chegou até o profissional. Então, esse é o primeiro. Conhece outros que... Não conheço, e é um fato que me motiva muito e me estimula muito a trabalhar para que isso aconteça, né? Sim. E aí pode pôr repórter lá pro livro do eu vou procurar para que eu possa aparecer. Na verdade foi Sub-11, foi Sub-10, né, no Palmeiras, né? Porque no Palmeiras Sub-10, mas no Audax eu comecei Sub-11, né? Aí foi... E passei todas as categorias, Sub-11, Quanto tempo de Audax? Desde 2000? 5 anos, 5 anos de Audax. 5 anos. 5 anos. 4 categorias? 5 categorias. Muito bom, parabéns. Valeu. Vamos lá. Vini, eu tenho alguns vídeos aqui de perguntas, né? Sim. E aí, talvez você já ficou sabendo, né? Não, eu falei, joguei um verde em você, você acreditou. Caiu. Você caiu. Bom, tem uns vídeos, tem umas perguntas aqui de algumas pessoas e aí você vai me responder. Sim. Conforme a gente... Você vai ver. Beleza? Vamos lá, esse aqui é o primeiro. Olá, Vinícius, tudo bem? Meu nome é Valmir Júnior. O que você acha, né, agora que é oficial, o futebol de Lavinha, que é chamado de golzinho? A pergunta é essa, né? O que você acha desse futebol de golzinho, de rua, que agora é oficial? Grande pergunta, né? Eu acho que é um meio que o futebol brasileiro encontrou de tentar resgatar a nossa raiz, né? Porque nós perdemos a essência, né? Que é o jogo na rua, né? Que é onde o garoto consegue adquirir a qualidade
técnica dele, a tática individual dele, propriamente dita. E tendo essa modalidade, iniciando essa modalidade, eu acho que é um resgate da nossa própria história. Então é oficial, né? Isso que é legal. Sim, e aí eu acredito que vamos colher grandes frutos aí. E é um passo que bem dado pelas confederações. Para o futebol profissional é bom, né? Pegar um... Sim, com certeza perder, na verdade, Carlito, assim, nós brasileiros perdemos aquilo que a gente tinha de essência, como eu disse antes, né? Os europeus vieram aqui no Brasil estudar o porquê que nós tínhamos tanta qualidade, né? E uma das qualidades principais que nós tínhamos era o futebol de rua, era o jogo adaptado, era a mudança de direção que o garoto tinha que ter. E aí, fazendo isso, com certeza, vamos colher grandes frutos na frente, né? Legal. Vamos lá para a segunda pergunta? Você conhece esse cara aqui? Esse é fera. E aí, Carlito, tudo bem? Parabéns aí pela sua escola de futebol, Play Soccer Brasil, isso aí. Meu, muito obrigado por ter me convidado aí para fazer uma pergunta para essa fera aí que é o Vinícius, que eu tanto estimo, tanto ele como o pai dele. Ele que já trabalhou aqui com a gente na nossa escola de futebol, Meninos da Vila Itapecerica, e que seguiu um caminho maravilhoso aí nas categorias de base do Audax. Começando lá no 11, subiu pro 13, 15, 17 e agora tá no 20 e com projeção, se Deus quiser, tá lá no profissional, brilhantando essa carreira maravilhosa, porque ele merece, é um cara 100%. Parabéns, Vinícius, por tudo. Bom, vamos pra pergunta, né? Vini, diz aí, pra gente, professores, treinadores de escola de futebol, para as crianças, para os meninos atletas que eu falo, né? O que eles devem fazer, qual que é a dica que você dá pra gente, professores, fazer um trabalho para que um dia eles possam estar aí no Audax, jogando a categoria de base aí de um grande clube como esse, em suas mãos aí. Diz aí, o que o garoto tem que fazer, o que a gente tem que fazer, treinadores, para deixar o menino apto para estar trabalhando aí no Audax ou em qualquer categoria de base hoje. Valeu, espero ter ajudado. Um forte abraço, Carlitinho. Um forte abraço, Vinícius. Meus dois pupilos aí, hein? Parabéns. Fica com Deus. Tchau, tchau. E aí? Qual que é a tua resposta pro Flávio? Pô, primeiramente eu queria mandar um abraço pro Flávio, né? Pessoa excepcional, de caráter ímpar, né? Então um abraço aí, Flavião. Respondendo a pergunta, cara, tenho certeza que hoje, pensando muito após estudos, eu chego à conclusão que as escolas de futebol ela têm uma responsabilidade muito grande no processo, né? Como eu disse na pergunta anterior, hoje eu vejo que as escolas de futebol, acabou a várzea, acabou o campo, acabou o golzinho propriamente dito, né? Então é uma responsabilidade muito grande que as escolas têm que ter um trabalho muito bom mesmo, para que a gente não chegue apenas na base, mas sim que a gente consiga fazer um resgate da história do futebol brasileiro. Então eu vejo que a responsabilidade das escolas de futebol é muito grande hoje, porque realmente acabou-se a várzea, acabou os campinhos. Então se nós não tivermos um trabalho de excelência aqui, que são as escolas de futebol, a gente vai perder, cada vez vai de mal a pior o futebol brasileiro, que é o reflexo que nós estamos tendo hoje, né? Que são as nossas categorias de base indo para os sul-americanos e perdendo para Paraguai, Bolívia. Isso nunca aconteceu no nosso futebol. Então eu enxergo que cada vez mais nós, professores e vocês, professores de escola de futebol, têm uma responsabilidade muito grande dentro do processo, talvez até maior do que vocês imaginam, porque nós não recebemos mais jogadores, aquele jogador que, esse garoto aqui, ele veio da periferia, ele jogava no campinho ali, porque não existe mais o campinho, né? Existe hoje a escola de futebol. Então acredito que a dica maior que eu tenho para os professores é essa, né? E aos garotos que procurem treinar, se dedicar, se empenhar ao máximo dentro do trabalho que vocês executam, que os que eu conheço pelo menos são os trabalhos de muita qualidade, e tendo esse processo de educação as coisas acabam acontecendo naturalmente, né? E não só isso, né? Os meninos acham que se eles ficarem ainda no campinho, na rua, jogando bola, o avaliador vai lá na casa dele buscar ele, né? Não. Antigamente até ia, né? Mas hoje não. Hoje eu acho que é interessante ele saber também que eles têm que ir pra escolinha, sim, que lá ele vai ter a oportunidade de chegar no clube, né? Mas depende muito dele. Sim, claro. sim. É que a escola de futebol ela é o mais próximo do clube, né? Hoje, né?
Como eu digo, a escola ela vai oferecer mecanismo que o campeão não vai oferecer. Lógico, o campeão ele é importante, mas ele vindo aqui dentro da escola, conhecendo, competindo, sabendo um posicionamento, sabendo uma função tática dentro do campo, isso ele não vai ter no campinho, né? Então é super importante ele estar dentro da escola também. Então você que é molecada aí, vem pra escolinha pra você aprender e ter a oportunidade de chegar mais próximo do clube, né? Exatamente. É isso aí. Vamos pra terceira pergunta agora, hein? Conhece o cara aqui? Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Robson Ferreira, eu sou árbitro assistente da Federação Paulista de Futebol e a pergunta que eu quero fazer pro Vini é a seguinte: Vini, no futebol moderno que hoje trabalhamos, esse futebol tático, técnico, que os jogadores estudam táticas, né? Eu queria que você me falasse a importância dos seus atletas, não só seus atletas, mas a comissão técnica, estudarem as regras de jogo e quais os benefícios que ele pode ter durante as partidas. E se você alguma vez já fez um trabalho voltado ao conhecimento de regras de jogo para os seus atletas. Abraços! Grande pergunta, hein? Caramba! Professor Robson. Professor Robson, um grande abraço. Lembro quando eu vi ele a primeira vez atuando, eu falei, pô, esse foi numa taça Cidade de São Paulo, sub-13, eu trabalhava pela Eletropaulo. E eu falei, pô, esse moleque vai chegar, cara. Quem é esse moleque? Ele era bem novo na época e hoje ele já fez até jogo meu também. Tá chegando. Tá chegando no topo, no nível aí mais alto. Vai chegar o dia dele. Vai sim. Então, respondendo a pergunta do Robson, pergunta muito importante, né? A gente procura abordar sempre isso para os atletas, né? Período de Copa São Paulo, tivemos palestras com arbitragem e sempre quando nós vamos enfrentar algum jogo, a federação sempre solta a arbitragem, quem vai ser o árbitro e tem o perfil do árbitro lá, o quanto que ele de falta, o quanto que ele deixa o jogo correr. Isso a gente procura estar passando sempre aos nossos atletas, né? Então nós e melhorou assim, o índice melhorou muito o nível de reclamação depois que passamos a adotar esse sistema, melhorou muito o nível de concentração dos garotos e eles se preocupam apenas em jogar apenas o futebol, acabando esquecendo o trio de arbitragem, deixando com que o jogo flua normalmente, né? Em relação à regra, a gente percebe algumas coisas que são engraçadas, né? Os atletas, eles infelizmente não sabem realmente a regra. É algo que a gente procura no dia a dia estar passando algumas coisas para eles bem básicas, né? Coisas básicas mesmo que eles não sabem, mas assim, não tem um trabalho propriamente dito para a regra do jogo, mas a gente procura ter essa preocupação com eles aí para que não aconteça durante a partida que eles cometam erros de reclamação e acaba prejudicando a nossa equipe até. Legal. Vamos lá. A pergunta desse cara aqui é parecida com o professor Flávio, tá? Mas eu tenho que colocar ele porque é uma pessoa muito gente boa. E você conhece? Chiquita. Satisfação aí, obrigado por ter me convidado para participar. Vini, um abraço, muito feliz pelo seu trabalho, muito boa sorte aí na sua carreira de futebol profissional. Eu queria saber de você, Vini, já que você passou um tempo lá na escolinha lá do Santos, né, lá com o Flávio, lá em Itapecerica, o que você aconselharia para os professores que trabalham na iniciação, né, na escolinha? E aí, o que você fala do professor Chiquita? O grande Chiquita, vou dar um abraço para ele, não só um grande profissional da área, mas também grande atleta, foi um grande atleta também, né? Como eu disse, né, é uma responsabilidade muito grande que hoje nós temos, né? Então, o que eu aconselharia aos professores que trabalham com crianças é que procurem estudar, entender melhor a maneira de lidar com as crianças, né? Para que elas possam não perder a essência, não apenas do jogo, mas o fator de ser realmente criança, né? De se divertir, que é o fator principal. Mas a nossa função maior, eu acredito como educadores, é trabalhar, estudar ao máximo para que dê mecanismo para que eles possam tentar alcançar o sonho deles aí, que é se tornar um atleta de futebol, né? Exatamente. Bom, esse cara aqui eu acho que você conhece ele pouco tempo. O que você... Primeiramente aí, dar os parabéns a vocês aí pelo excelente trabalho, Carito, da Play Soccer aí. Parabenizar o meu irmão da vida aí, meu parceiraço Vinícius, pelo excelente profissional que ele se tornou, né? Esse trabalho que vem sendo feito por parte dele aí durante um tempo nas categorias de base. A minha pergunta é simples, né? Eu gostaria de saber do Vinícius
qual foi a maior dificuldade que ele teve nesse período de transição, na saída de uma escolinha de futebol, iniciando um trabalho nas categorias de base. Qual foi a maior dificuldade que ele teve nessa transição, de uma saída de uma escolinha no início de um trabalho no clube? Beleza? Um abraço. Professor Thomas, qual que é a pergunta dele? Qual é a resposta dele? Thomas, grande profissional também, meu irmãozaço, tive o privilégio de atuar junto, é um cara que eu levo pra vida, né? A maior dificuldade que eu tive, eu tenho um pai dentro de casa que trabalha com futebol em categoria de base, que também trabalhou em escola, né? E eu lembro que eu queria muito conversar com ele quando eu trabalhava em escola de futebol a respeito de futebol. E eu achava que eu sei tudo e tal, né? E realmente, como o Chiquita disse na pergunta anterior ali, é um mundo diferente, né? O futebol de alto rendimento é diferente do futebol de escola de futebol, né? Mas a maior dificuldade que eu tive foi o entendimento, né? Foi o entendimento e o que eu procurei fazer foi estudar, né? Estudar e observar muito. O primeiro passo que eu tive que tomar foi esse, né? E eu acredito muito que não dá pro cara começar já no sub-15, começar no sub-17. O cara tem que ir lá na iniciação mesmo que ele tenha inúmeros anos de experiência em escola de futebol, ou seja lá o que for. Ele tem que estar vivenciando essas categorias menores aí. E essa foi a maior dificuldade que eu tive, de observação, de variação tática, de modelo de jogo, de tudo que propõe uma partida de futebol de alto rendimento, né? Então a minha maior preocupação foi essa, e através de muito estudo e muita observação, eu acho que eu consegui chegar num nível legal hoje de entendimento de jogo. E para o clube é diferente, a escolinha vai chegar um menino que nunca fez futebol, um menino do condomínio, um menino da rua. Sim. E no clube geralmente chega os melhores, né? Sim. O menino, pelo menos, mediano. Tem esse caso, né, Carlito? Assim, esse é o lado positivo, assim, em partes, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Em termos de rendimento, você recebe o garoto melhor, no qual ele vai exercer o seu treino melhor. Porém, tem um outro lado também que é muito gostoso, que é numa escola de futebol que você pega um garoto que ele tá totalmente sem vício, ele tá totalmente cru ainda, que você consegue introduzir o seu trabalho nele e você consegue ver uma evolução. Então, assim, eu consegui ver muito isso quando eu trabalhava na escola de futebol, de garoto que chega lá e não saber nem jogar e passar um ano e você fala, não é possível que aquele menino tá fazendo o que ele tá fazendo ali. Então isso daí é muito gostoso, né? E aí no clube, principalmente nas categorias maiores que eu tô agora, você pega garotos com muito vício, né? Então, assim, aí você acaba até falando, não é possível que o cara tenha tanto vício. Então tem um lado positivo e um lado negativo, né? E das crianças, tem crianças que você toca a bola pra ela e pega a bola com a mão ainda, né? Ainda tem esse daí. Mas é gostoso, cara. A escola de futebol tem vezes que, de verdade, eu tô em casa assim, eu sinto muito saudade, porque foi um tempo muito gostoso na minha vida. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Aqui. Conhece esse cara aqui? Alô, galera da Play Soccer Brasil, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou irmão do Vinícius. E minha pergunta pro meu irmão vai ser a seguinte: como é ser referência para esses jovens promissores ao futebol? Porque vocês encontram dificuldades não só na parte técnica, física, mas na parte social também. Como que é formar o cidadão em primeiro lugar e projetar eles para o futebol, que hoje é muito mais difícil do que até ser um médico, um dentista, um advogado. Qual é o papel de um professor técnico na vida desses adolescentes com sonhos? Um abraço a todos, até mais, valeu. Seu irmão te ajudou, hein? Meu irmão é educador também, né? Ele, como meu pai, a família toda de educadores, né? É uma pergunta boa. Eu acredito que nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu lembro que a minha primeira entrevista como treinador foi mais ou menos essa pergunta, e eu respondi que eu teria a maior preocupação em formar homens do bem do que jogadores, né, cidadãos. Porque, na verdade, a gente sabe que mesmo no clube de futebol, nem todos que estão naquele grupo irão se tornar jogadores profissionais, né? Se tornar um ou dois, por estatística, são muitos assim, né? Se tornar um ou dois. Então eu acredito que nós temos um papel fundamental na vida desses garotos, né? Então não basta apenas eu estar no clube lá e estar observando o atleta e tratando ele apenas como um objeto, né? Que é assim que a maioria dos treinadores
tratam dessa maneira. Eu procuro ter muita preocupação como professor, treinador, de saber o que está passando na vida do garoto, de saber de que maneira eu posso estar ajudando, né? Então, assim, é um papel de extrema importância. Então, por isso que eu costumo dizer, nunca nós vamos ser apenas um professor. Nós somos mais que isso, nós somos formadores, nós somos pais, muitas vezes amigos, e é esse papel que eu procuro estar passando para eles no dia a dia. Esse cara aqui eu acho que é referência para você. O que você pode falar dele? Um prazer enorme estar aqui falando do Vinícius. Além de ser meu filho, ele é um grande companheiro, um amigo, né? Para todos os momentos da minha vida aí. A pergunta para o Vinícius é a seguinte: o Audax fez uma grande campanha na Copa São Paulo Júnior 2019. A pergunta é essa: qual a grande dificuldade que ele encontrou durante a competição? Vinícius, que Deus abençoe você, que dê um futuro promissor para você nessa nova carreira que você está engrenando. Eu sei que não é fácil para ninguém, tá? Mas você tem competência para sobressair dentro do mundo do futebol. Fique com Deus. É isso, hein? Pai agora, hein? Pai, amigo, irmão, esse daí é meu parceiro, né? Esse daí é a minha referência de futebol, de vida, de tudo, né? Um abraço pra ele, né? Meu pai é... Seu Jorge, pra quem não sabe, é avaliador oficial do Palmeiras. E tem quanto tempo o pai do Palmeiras? Meu pai tá há 6 anos no Palmeiras. 6 anos no Palmeiras. E ele prometeu que eu ia vir aqui na escolinha um dia conhecer. Ele vem. Pode ter certeza que vem. Primeiro um abraço, né, pai? Você é referência, como eu disse aqui já antes, é tudo pra mim. E eu acredito que eu tive... Ele perguntou a maior dificuldade, né, que eu tive na Copa São Paulo. Eu acredito que não foi uma dificuldade, foi uma oportunidade, né? Uma oportunidade que Deus deu na minha vida, que eu não esperava ser tão rápido, e ele propôs isso pra mim. Dificuldade de jogo, eu diria que o que eu percebi foi os atletas de outras equipes e os meus próprios atletas, realmente é uma atmosfera muito diferente, cara. Isso daí não tem como negar, é um clima totalmente diferente, e eu não tinha vivenciado isso, e eu pude observar dentro do campo, por ser uma competição no qual os garotos sabem que tem muita gente olhando, então assim, o estado psicológico influencia muito, né? Mas esse foi o principal fator que eu vejo, assim, mas de resto foi uma oportunidade muito grande, e eu acho que a gente soube aproveitar da melhor maneira possível. Legal. Tem uma pessoa aqui, não sei se conhece ela. Ixi, Maria. Pô, você tá apelando pra eu chorar, né? Falar do Vinícius eu sou suspeita, né? Porque eu sou mãe, e você sabe que mãe é tudo puxar saco dos filhos. Embora a gente puxe a orelha deles de vez em quando, mas é assim mesmo, né? Faz parte do ser mãe. Bom, o Vinícius como pessoa, treinador de futebol, eu admiro demais, porque ele se preocupa muito com o lado humano dos atletas que trabalham com ele. Então a minha mensagem é a seguinte: meu filho, que você continue assim, sempre se preocupando com o lado humano das pessoas, principalmente dos atletas que trabalham com você, que têm sonhos. E a gente, quando lida com sonhos de pessoas, a gente tem que ter muito cuidado. E eu sei que esse cuidado você tem, tá bom? Tudo de bom na sua carreira profissional. Um beijo. Fica com Deus. E aí? A mãe é torcedora, né? Número 1, né? Eu lembro que os jogos na Copa São Paulo importantes, né? Contra a Fluminense, Tabuão, nós enfrentamos ali, foi pros pênaltis, eu ficava preocupado, falei, putz, minha mãe tá em cima, como será que tá, né? E realmente é isso, né? Foi o que eles me passaram sempre em termos de educação, e é o que eu procuro seguir, né? É respeitar o próximo, se preocupar com o próximo, e apesar da função que eu exerço hoje, isso daí é o que mais me motiva pra trabalhar, né? E nós somos ser humano, né, Vini? A bola não gira, né? Sim, sim. Então, se a gente for mal aqui, a gente vai escolher o mal na frente. Exatamente, né? Eu costumo dizer assim pros meus atletas, cara, não tenha medo, joga. E se vocês errarem, eu sou responsável, porque eu treino vocês. E acho que o mais importante, lógico, a gente vive num mundo que é alto rendimento, mas o mais importante sempre vai ser o ser humano, na minha concepção, né? E o mais legal é quando você tá no Natal, no novo, que não tá agora, tá no Itapirense, você recebe a mensagem de algum jogador, alguém da comissão, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Isso é legal, isso mostra quanto isso é especial para as pessoas. Né? Sim, eu acho que o mais importante é você fazer a diferença na vida das pessoas, seja ela quem for, né? Então, assim, eu sou um cara que hoje eu sou treinador de sub-20 do Audax,
E principalmente no período de Copa São Paulo acontece muita coisa. Você entrevista em ESPN, você Jovem Pan, entrevista não sei o quê. E o mais gostoso é você ouvir o cara que trabalha na manutenção do Audax e falar, pô, você é fera, você é o mesmo desde quando você começou até hoje e é o que eu vou ser. Eu falo pra ele, um dia se eu chegar no Real Madrid, eu vou ser o que eu sou isso daqui, entendeu? Porque eu acho que o maior exemplo nosso que nós temos é Jesus Cristo, que veio ao mundo e pregou a humildade, então não tem por que nós acharmos que, pô, eu sou o treinador, eu sou não sei quem, eu vou ser melhor que alguém, isso daí não faz sentido pra gente. Exatamente. Pessoal, titular e reserva com o Vinícius agora. Vamos lá. Vini, Audax, titular ou reserva? Titular, pô. Em modo geral, do sub-11 até o profissional. Titular ou reserva? Titular. 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 CBF, eu tô falando futebol. CBF, futebol. Momento atual? Momento atual. Titular ou reserva? Reserva. Reserva. Tite. Titular. Titular? Titular. Mesmo o time dele sendo reserva no seu time, mesmo a CBF jogando. É, entidade em reserva é um treinador titular. 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 Vinícius, você, titular ou reserva? Titular. Titular por quê? Porque é uma pessoa que procura fazer o bem, ajudar os outros, uma pessoa que hoje eu me sinto capacitado pela função que eu exerço, então titular. Seu Jorge? Mais que titular, tem outra função aí. Capitão? Capitão, Capitão e o 10 é a faixa. 10 da faixa? 10 da faixa. Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019, que você foi treinador do Sub-20 do Audax. Titular ou reserva do seu time? Titular, né? Fizemos uma grande campanha, 2 vitórias sobre o Fluminense, time da categoria de base mais forte do Brasil, então titular. Custo da CBF, em modo geral, desde o C ao Pro. Titular ou reserva? No começo, na minha concepção, antes de conhecer, reserva. Hoje, titular. 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 Não é nem reserva, é reserva. Ele não era nem relacionado. Não era nem relacionado. Antes, aí eu conheci e virou titular. Beleza. Neymar. Titular. Titular? Titular. Mesmo com todas essas. Eu acho que se cria muita coisa em cima do Neymar, né? O Neymar, que nós temos que analisar, o Neymar dentro de campo. E ele dentro de campo, ele é um jogador diferenciado. Futebol paulista, em modo geral, não time. Futebol paulista, Corinthians, São Paulo, organização, federação, titular, reserva. Futebol apresentado pelas equipes reserva, né? Agora a organização titular. Titular? Sim. Campeonato Brasileiro, titular, reserva. Como mesmo do que eu disse anterior. O futebol apresentado no Brasil no momento atual não é um futebol para ser titular, mas as confederações eu acredito que melhoraram muito em termos de organização, então as confederações titulares. Escolinha de futebol, em modo geral, não sei colocando placa de escolinha, em modo geral, escolinha de futebol, titular ou reserva? Escolas de futebol de verdade, que são poucas, e posso dizer que você está dentro desse quesito que eu vou mencionar, titular, porque agora tem muitas escolas que apenas focam em outras situações que você sabe qual é, agora as de trabalho sério como a Play Soccer é titular. Obrigado, fico feliz. Família, sua família Santos, né? Sua família. Sim. Família Santos, titular ou reserva? Não só a minha família, como a família de todos vocês que estão assistindo, tem que ser titular sempre no time de vocês. Esse é o professor Vinícius. Professor Vini. Valeu, Carito. Obrigado de coração por ter vindo aqui nos conhecer. Um abraço aos alunos da Escola Play Soccer. Através do Carlito, que precisar, contem comigo. O período que eu estiver no Audax, todos bem-vindos lá. Obrigado.